sem perder tempo, vou direto a Brasília, porque o assunto da semana é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Tem mais 7 réus nesse processo, eles são acusados de tramar um golpe de Estado após as eleições de 2022. Está todo mundo acompanhando essa história, alguns movimentos já aconteceram lá no STF, mas agora o fato é que começa amanhã esse julgamento, que é o julgamento mais importante. Eu acho que eu posso dizer que é um dos mais importantes da história do tribunal, hein? Pedro Nascimento, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde também para você, Júnior, para os debatedores e para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa segunda-feira. Não está errado não, viu, Júnior? Um julgamento histórico. Hoje, inclusive, a gente tem feito aí, né, desde a semana passada, uma série de matérias especiais sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, que estão saindo no Jornal da Itatiaia, primeira edição. E a gente cita na matéria de hoje, do João Rosa, nosso repórter aqui em Brasília, que é um fato inédito. Generais, né, de alta patente, alta cúpula do Exército, também está sendo julgada por essa suposta tentativa de golpe de Estado, coisa que nunca aconteceu na história brasileira, apesar da gente já ter passado por um período de ditadura que foi resolvido ali de outra forma no período de redemocratização. Então, é tudo muito novo, tudo que está acontecendo é inédito e a gente vai acompanhar pela primeira vez, então, esse julgamento que acontece a partir de amanhã, às 9 da manhã. A gente tem umas regrinhas que já foram definidas aí pelo STF e é importante a gente trazer para o nosso ouvinte, porque o que a gente vai ter amanhã a partir das 9 da manhã? Começa, portanto, esse julgamento, nem todos os réus estarão presentes lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, há uma dúvida muito grande se ele vai acompanhar, se ele não vai acompanhar. A gente está aqui apurando a todo momento para saber se teremos Bolsonaro amanhã no STF, mas fato é que ele está com a saúde bastante debilitada, segundo algumas pessoas que têm convívio próximo com ele, dizendo que ele está soluçando muito, né, em razão daquela cirurgia que ele passou no intestino, né? Então, há essa dúvida com relação à presença de Jair Bolsonaro e também de outros réus que não devem estar presentes. Mas, de qualquer forma, o que a gente vai ter amanhã? A gente tem, portanto, um rito desse julgamento que começa com a leitura do relatório. E quem que é o relator? É o ministro Alexandre de Moraes. Então, a partir das 9 da manhã, a gente já começa a ver a cara ali do Alexandre de Moraes lendo o seu relatório, um relatório longo. A gente viu durante a fase de inquérito que durou boa parte da manhã essa leitura do relatório e após essa leitura do relatório é a vez do PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também ali apresentar o porquê da sua denúncia. Essa fase é mais demorada, viu, Júnior? A gente deve ter não somente amanhã, mas também depois de amanhã, essa parte sendo concluída, né, da apresentação das denúncias. E aí, em seguida, cada defesa tem até 1 hora para se justificar. Começa com a defesa de Mauro Cid, por quê? Porque ele é delator, ele tem um acordo de delação premiado com a Justiça, então ele começa se defendendo. E aí, por ordem alfabética, todos os 8 réus também vão se defendendo na sequência, todos os 7 réus vão se defendendo na sequência. Bolsonaro será o 6º a se defender, ele que é representado pelo advogado Celso Vilardi e também por Paulo Cunha Bueno. Depois dessa fase dos votos, né, das defesas, ali os ministros do Supremo, isso a gente já está falando para uma fase mais avançada desse julgamento. Eles vão ali apresentar os seus votos com relação a questões preliminares, ou seja, de repente um advogado questionou alguma coisa, outro ali a respeito do julgamento, e essas preliminares são votadas, e aí a partir dessas preliminares começa a fase de votação com o voto primeiro do relator, ou seja, Alexandre de Moraes será o primeiro a votar e em seguida será acompanhado também pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, que é a grande dúvida desse julgamento. Ninguém sabe como é que o Fux vai votar por conta de algumas questões que ele já levantou aí durante outros processos, né? Tem dúvidas com relação a provas. Luiz Fux é uma grande incógnita para esse julgamento. A gente também tem o voto da ministra Carmen Lúcia e quem fecha esse julgamento votando é o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, tem esse poder aí de voto de Minerva, né? Se o julgamento estiver empatado, ele vota ali para desempatar, mas não tem minhas dúvidas aí se será um julgamento de fato muito apertado assim com relação ao placar. E aí, só para a gente já deixar claro, terminou dia 12. Bolsonaro, independentemente do resultado, vai preso, vai solto. O que acontece? Existem recursos que podem ser feitos dentro do STF mesmo, e aí esses recursos eles vão sendo apresentados à medida em que eles se esgotarem, aí, portanto, começa o cumprimento de pena, ou começa o cumprimento ali do que foi determinado pela Justiça. Então, a gente não deve ter nenhuma grande novidade, assim, de prisão, nem nada no dia 12, mas é, de fato, um ponto de partida para a gente acompanhar o futuro do
ex-presidente Bolsonaro. Para a gente poder finalizar aqui, Júnior, são 501 jornalistas credenciados para acompanhar esse julgamento. Somente 80 deles vão poder estar presentes dentro da sala da primeira turma. É por ordem de chegada. A gente vai chegar amanhã lá bem cedinho e já a partir das 6h30 da manhã a gente está ao vivo direto do STF, trazendo todos os detalhes desse julgamento que, como você bem disse, né, Júnior? Julgamento histórico, um dos maiores julgamentos da história do Supremo Tribunal Federal. Volto com você. Tem que levantar cedo, hein, Pedro? Bom trabalho para vocês, mãe. Normal, estamos acostumados. Bom trabalho aí, Pedro. Eu sei que o bicho vai pegar nessa semana. Turma lá de Brasília trabalhando muito, lógico, para trazer as informações, né, gente? Nosso papel aqui é de trazer a mensagem, né? De passar para vocês o que está acontecendo, tentar traduzir de alguma forma essas questões jurídicas. É lógico que um julgamento, o professor Francisco Furró, doutora Carla, é um julgamento cheio de nuances. Né? Eu vou separar em 2 eixos aqui, porque eu acho que tem a ver com a profissão de cada um de vocês. Primeiro, o eixo histórico que eu citava, porque se você for voltar lá em João Batista Figueiredo, a questão da anistia, o negócio ficou meio estranho e tal, e dessa vez há um pedido para anistia também, mas a gente vê que está caminhando mesmo para um julgamento. E a questão criminal dessa história, doutor, e quero começar com você, porque é um processo de um político, mas é um processo criminal, não é? Acima de tudo? Sim, com certeza. Como eles bem colocaram, né? Eles estão respondendo por crimes. São crimes que, inclusive, sofreram uma alteração recente na descrição, nas penas, né? E agora a gente tendo aí a primeira oportunidade, eu não diria nem só em relação às pessoas em si, mas em relação ao crime em si. Uhum. Porque é muito, muito recente a previsão desse tipo de crime no nosso ordenamento. E isso aqui vai dar um pano para manga, viu, Júnior? Porque, pensa comigo, 5 sessões, mas a gente tem toda uma sequência entre relatório, leitura de relatório, a exposição de cada um. Eu fico pensando como advogada aqui se eu já não estaria pleiteando um tempo maior em relação ao meu cliente, porque eu não sei como vai vir aqui a fala do procurador, né? Vamos supor, tudo indica que há uma expectativa maior que a acusação foque em Jair Bolsonaro. Uhum. Então, se eu sou advogada dele, eu já estaria ali, marcando no cronômetro. Eu quero o tempo, no mínimo, igual para responder a acusação que está sendo feita. A senhora disse que queria o mesmo tempo que o Ministério Público... Que o Ministério Público. Se falar 2 horas, que é 2 horas. Mais ou menos nesse sentido. A questão ele vai ter não tem como igualar para todo mundo aqui, porque são vários réus. Uhum. Mas diante do cenário em que ele vai ter um tempo estendido, eu iria cronometrar o tempo em que ele falou a respeito do meu cliente, para poder pedir um tempo igual para que eu pudesse me manifestar. Então, isso aqui eu acho um ponto bem complexo dessa situação. Quando a gente fala dessa análise das preliminares, existem várias questões preliminares para ser julgadas. Não ficarei surpresa se ultrapassar os 5 dias. Entendi. Só está querendo dizer que 5 dias... O Pedro vai acordar cedo mais um pouquinho, mais talvez. Uma viu, semana. Pedro? Entendi. Agora, professor Francisco, é um julgamento histórico, não tenho dúvida disso. Acho que todo mundo, as manchetes amanhã dos jornais vão vir trazendo essa questão de uma coisa inédita mesmo, né? Que daqui a alguns anos nos livros de história, talvez no livro de história lá do professor Francisco Furró, que José e Clara vão estudar, vai estar lá com certeza essa história sendo contada de alguma forma, como a gente leu a história em 1979 de João Batista Figueiredo, da redemocratização e por aí vai, né? Eu não tenho dúvida que é história. É muito histórico, né, para falar a verdade. Mas como é que você está olhando para isso, pessoal? Pode ficar à vontade de tecer seus comentários, mas acho que eu queria te ouvir muito do ponto de vista do historiador mesmo, sabe? É um julgamento histórico, Júnior. Ele é muito importante para a história brasileira. Ele é um símbolo de defesa da democracia no Brasil, como já foi bem dito, é uma lei de 2021, é uma lei muito recente que dá embasamento jurídico para esse julgamento. No ponto que diz de crimes contra as instituições democráticas, a gente não tinha uma lei assim, historicamente, no Brasil. Aqui, no Brasil, a ditadura militar e os crimes da ditadura militar não foram julgados, os crimes da ditadura foram anistiados pela lei de anistia em 1979.
diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na Argentina e no Uruguai, aonde os crimes das ditaduras militares daqueles países foram julgados e os ditadores e os criminosos daquelas ditaduras pagaram as penas pelos crimes cometidos durante o período de recessão da democracia naqueles países. Então, o Brasil está aplicando uma lei nova. E isso é um marco histórico da nossa democracia, sinaliza ou simboliza para o mundo, e reconhecido até em editorial do New York Times, que o Brasil atingiu uma maturidade democrática e que tem instituições que conseguem garantir que as pessoas possam participar do regime democrático no Brasil. Então, é um julgamento histórico, um julgamento que será um marco, com certeza, na história do Brasil. Mais uma vez, a gente vai acompanhar, estaremos lá entre os 501 jornalistas, né, que o Pedro citou, para trazer para vocês essas informações, né? É lógico que pode parecer óbvio, mas mesmo tendo os recursos, doutor, professor, no fim das contas é condenação à absolvição, né? Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas é isso. Os dois caminhos que a gente tem, né? É que em cada caso a gente trabalha com foco, né, Júnior? Um caso desse é muito absolver ou condenar. Existem casos que a gente fala, não, a condenação é certa e a questão é o quanto de pena, o tipo do crime, se vai ser um crime mais grave ou menos grave. Né? Agora, aqui, efetivamente, me parece que a questão vai rodar mais sobre se é condenado ou absolvido. Nossos ouvintes estão aí já falando que acreditam numa condenação. A senhora acredita na condenação? Olhando É lógico que você está olhando de longe, né? Não conhece os autos, mas... Ô, Júnior... É difícil fazer uma pergunta dessa para advogada, né? É muito difícil, sabe por quê? Condenação é sempre algo que me deixa bastante chateado, vamos dizer assim. Não pelo simples fato de ser uma advogada criminalista, é porque a gente já vem de tempos que isso não tem resolvido o problema da nossa segurança no país. Mas o que mais me choca aqui é porque a gente já observou em algumas outras sessões relativas a esse caso, alguns erros que estão sendo reproduzidos agora aqui na primeira, na segunda instância. E isso é muito preocupante, porque o tal do devido processo legal, o tal do respeito ao ordenamento, está faltando, Júnior. Isso está incomodando demais. Acho que a gente pode ter um problema ali na frente. De nulidade do processo. Quando você começa uma coisa errada, sabe aquela história que você vai fazer uma receita, você errou ali no ingrediente? Não vai dar certo. Isso já começa errado a partir do momento que há uma grande dúvida sobre... Independentemente de culpa ou não do réu. Independente de culpa. Entendi. E que é isso que é a tal da preliminar, né? Que eles vão julgar lá. Então isso deixa a gente bastante apreensiva, digamos assim. Acredita na condenação, professor? Olha, são todos... Difícil, né? Você tem os indícios todos muito fortes, as provas são muito concretas, né? Então, é possível sim, eu acredito que possa haver uma condenação. Eu não tenho conhecimento que a Carla tem sobre o processo legal, mas eu estou ansioso para conhecer o relatório. Assim, o Alexandre de Moraes vai ler o relatório. Eu quero. Essa é uma peça que me interessa, porque é também um documento histórico. A gente está falando que é um julgamento histórico, então isso agora eu vou falar do lugar do historiador. Mesmo, né? Esse documento, o principal documento histórico vai ser esse relatório, que é a peça de acusação que vai fundamentar todo o processo. Certo, Carlos? Se eu não estou enganado. Então a gente vai precisar ler. E aí, eu me comprometo a você, eu vou ler então, e eu te mando a mensagem quando eu acabar e falar, historicamente é isso, e aí você chama a Carla de novo, aí ela dá um parecer jurídico, eu dou um parecer historiográfico. Desse negócio. Combinado.